grande prazer participar aqui dessa mesa, Ana, Luiz, João. E é um tema bastante interessante e bastante novo. Um assunto que está sendo discutido entre nós, pelo menos praticamente nos últimos anos. Como vocês sabem, a arbitragem vem tendo um desenvolvimento notável em vários países, também no Brasil. Talvez diferentemente de outros países, no Brasil, mais a arbitragem doméstica, na maioria dos países a arbitragem internacional é mais utilizada. E com isso vem sendo trazida à discussão algumas questões importantes, uma delas sendo a questão do financiamento de arbitragens. Eu começo com uma observação clássica do Yves Derrand, que é um grande jurista que escreve muito sobre arbitragem, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que é discutível se existe ou não almoço de graça, mas é indiscutível que não existe arbitragem de graça. Basicamente por quê? Porque a arbitragem é uma atividade privada, é uma atividade em que as câmaras de arbitragem são remuneradas, os árbitros são remunerados e, consequentemente, surge a questão dos recursos necessários para a remuneração desses custos envolvidos pelos árbitros, pela Câmara de Arbitragem, que administra então, esses processos arbitrais. E muitas vezes, então, se começa a utilizar esse sistema de financiamento. Ele se originou, acho que nos Estados Unidos, há muito tempo se financia não só litígios arbitrais, mas também litígios judiciais. Lá há um sistema muito desenvolvido de ações de classe, em que são necessários recursos de muito vulto. Então, há empresas que financiam os litigantes, há companhias de seguro também, que fazem o seguro dos litígios, e, diferentemente daqui, os advogados também lá, de certa forma, financiam os litígios. Diferentemente daqui, são empresários do negócio de mover ações. Eles suportam parte dos custos e depois, então, serão remunerados em função do êxito na demanda. Então, há todo um sistema já, uma espécie de um ecossistema de financiamento de processos judiciais e processos arbitrais. Essa questão aqui é mais discutida no âmbito da arbitragem. É mais difícil o financiamento de ações judiciais, dado o fato de se ter, muitas vezes, um período muito longo de tempo, uma imprevisibilidade maior do processo judicial, e muitas vezes acaba, quando é movido contra o poder público federal, estadual, municipal, acaba com um precatório, né? Vocês viram nos jornais agora, há poucos dias, que os precatórios cada vez são prorrogados na sua vigência, então não se sabe quando que alguém que ganha uma ação de um ente público vai poder receber o valor desse precatório. Então se usa bastante, tem se usado bastante o financiamento nas arbitragens. Tem se usado crescentemente o financiamento. Por quê? É uma espécie de um subsídio privado, uma solução de mercado, já que há partes que querem litigar e não têm recurso para sustentar esse litígio, para sustentar os gastos decorrentes dos advogados, decorrentes da Câmara de Arbitragem e dos árbitros. Então já começa a ver, nós estamos aqui na mesa dois ilustres participantes de entidades que provêm financiamentos para arbitragem, para estudo desses financiamentos, que começam a haver então uma especialização de entidades que promovem o financiamento das arbitragens. Isso, evidentemente, gera também alguma discussão e alguns problemas. Os dois problemas maiores, a meu ver, são, primeiro, alguns dos problemas maiores, a quebra da confidencialidade. Como vocês sabem, boa parte das arbitragens, quase todas, são confidenciais. As partes, embora não seja obrigatoriamente confidencial, como está na lei de arbitragem, mas na maior parte delas, no termo de arbitragem, estabelece a confidencialidade. Uma das partes que vai pedir um financiamento, ela, de certa forma, está rompendo esse princípio da confidencialidade, na medida em que uma terceira parte, o financiador, terá acesso aos documentos da arbitragem.
Essa questão não é das mais relevantes, ao meu ver, porque o financiador também vai assinar um contrato com o financiado em que ele se compromete a manter a confidencialidade do procedimento. Então esse é um problema que, a meu ver, não é relevante. A segunda questão, e aí sim relevante, que vem merecendo tratamento em alguns regimes, é que se refere ao eventual conflito de interesse, ao eventual impedimento por parte do árbitro, que pode não saber que aquele caso está sendo financiado por um terceiro e pode, eventualmente, ter algum impedimento com relação a esse terceiro. Esse é um problema real que deve ser objeto de algum cuidado. Quer dizer, um árbitro, por exemplo, se soubesse que uma arbitragem, um processo arbitral está sendo financiado pela empresa X, ele não se consideraria isento para julgar aquele caso, porque a empresa X ele já trabalhou para ela, ele tem uma relação de confiança, ele tem alguma relação profissional com essa empresa X e prover o financiamento. A outra questão que também eventualmente se debate é sobre a eventual ingerência do financiador com relação ao financiado, quer dizer, a ingerência do financiador na estratégia que o financiado vai utilizar durante a arbitragem. Que também, a meu ver, não é uma questão muito relevante. Basicamente, é uma questão a ser resolvida entre o financiador e o financiado. Então, as duas questões que normalmente se colocam, e são objeto de discussão em vários países, são as seguintes. Primeiro, deve a parte financiada revelar a existência do financiamento à outra parte e ao tribunal? Segunda questão, deve a parte financiada revelar aos árbitros, ao tribunal e à outra parte os termos do financiamento, abrir o contrato de financiamento, dizer quanto que o financiador receberá no caso de sucesso da arbitragem, porque basicamente nesses casos há um adiantamento de recursos por parte do financiador e ele se remunera com o êxito do procedimento arbitral. Ele vai receber um percentual do resultado do procedimento arbitral, caso seja favorável à parte financiada. Essas são as duas questões principais que vêm sendo objeto de discussão. Se deve se revelar a existência do financiamento e se deve se revelar os termos do contrato de financiamento. E aqui tem alguns princípios do direito comparado. Talvez o mais importante deles sejam os guidelines, as diretrizes da International Bar Association, IBA, diretrizes da IBA, em que, basicamente, muito resumidamente, o que se tem ali são algumas cláusulas, são recomendações feitas pela International Bar Association e que são seguidas por muitos países em matéria de arbitragem internacional, que diz o seguinte: o financiador, da mesma forma que a companhia de seguro está fazendo o seguro daquela parte, caso a parte perca, ela vai receber o prêmio, o financiador, da mesma forma que a seguradora, tem um interesse econômico na causa. Tendo um interesse econômico na causa, ela pode ser considerada ou pode ser equiparada à parte. Espera, uma equiparação à parte no sentido material, não no sentido formal. Sendo equiparada à parte no sentido material, deve haver necessariamente a revelação do financiamento. Isso é um guideline, é uma recomendação, no sentido, então, de que nas arbitragens internacionais que seguem as diretrizes da IBA, haja revelação do contrato de financiamento e das circunstâncias desse contrato. É claro que em cada caso o tribunal arbitral vai dizer até onde que ele quer ir. Mas, enfim, o princípio é que os membros do tribunal arbitral saibam, antes de serem nomeados árbitros, antes de aceitarem a incumbência, se existe algum financiamento e quem está financiando. Essa orientação foi seguida também em Singapura, que é um centro importante de arbitragem, onde se baixou uma lei no começo de 2017, 1º de janeiro de 2017. A lei, primeiro, ela permitiu os financiamentos. Até então, o financiamento era proibido. Ela permitiu o financiamento e, ao mesmo tempo, o Centro Internacional de Arbitragem de Singapura conferiu ao Tribunal Arbitral o poder de ordenar a abertura de informações com relação ao contrato de financiamento.
O tribunal poderia dizer, caso a caso, que as partes abrissem a informação se elas têm ou não algum tipo de financiamento. A identidade do financiador e mesmo maiores detalhes de envolvimento do financiador com o financiado. E mais ou menos na mesma época, em Hong Kong, que também é um centro importante de arbitragem, se baixou também uma lei, primeiro, aceitando o financiamento de arbitragem, que até então era proibido, e segundo, seguindo esses mesmos guidelines, essas mesmas diretrizes, de que pode haver então, por parte do tribunal arbitral, o pedido para que seja revelada o financiamento e as suas condições. No Brasil, nós temos uma iniciativa relativamente recente, foi uma resolução administrativa da Câmara de Arbitragem da CCBC, Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá. É uma resolução administrativa número 18, de 2016, em que a Câmara recomenda, não obriga, recomenda às partes, se houver um financiamento, seja objeto de divulgação com relação ao nome do financiador. Não com relação a detalhes do contrato de financiamento, mas com relação a quem está financiando. Voltando às duas perguntas, então, e talvez conversando um pouco sobre a minha experiência como árbitro. A primeira, deve haver a divulgação de que existe um financiamento? A meu ver, sim. Eu acho que o árbitro, antes de aceitar a incumbência de atuar como árbitro naquele procedimento, ele tem o direito de saber se há um financiamento e quem é o financiador. Pode ser algo extremamente difícil de se conduzir uma arbitragem em que o árbitro, depois de ter aceito a sua função de árbitro, ele venha saber que aquela arbitragem está sendo financiada por alguém com quem ele tem algum tipo de relação profissional. Imagine um fundo de investimento ligado a um banco, uma instituição financeira, que o árbitro tenha atuado ou atue profissionalmente, ele aceita e depois ele descobre que ele está ou estaria impedido por uma questão de relação com o financiador. Então, a primeira indagação eu respondo sim. Eu acho que deve haver a divulgação de que existe o financiamento e de quem é o financiador. Poderia-se dizer, bom, mas o contrato de financiamento ele tem uma cláusula de confidencialidade. Da mesma forma, no termo de arbitragem, de um modo geral, também há a confidencialidade, os árbitros estão adscritos a ela. A segunda indagação, se o árbitro teria o direito de acesso aos termos do contrato, a quanto que está sendo financiado, ao percentual de que o financiador obterá caso tenha êxito, a meu ver, essa segunda parte eu responderia que não. Eu não vejo necessidade, como árbitro, de entrar nos detalhes do contrato de financiamento. Acho que o mais importante é a prevenção dos conflitos de interesse, dos impedimentos, que o árbitro saiba efetivamente quem está financiando, para que ele possa poder atuar com absoluta imparcialidade e isonomia. Os poucos casos em que eu participei como árbitro, em que surgiu essa questão, a decisão que se teve foi no sentido de pedir à parte que está sendo financiada que diga o nome do financiador. Num dos casos, ela não queria entrar nos detalhes sobre valores do contrato, a gente permitiu que riscasse os valores, as condições do financiamento, mas entendemos que era importante que se soubesse quem era o financiador para prevenir eventuais conflitos de interesse. É uma questão nova. Me parece que o melhor tratamento, por hora, deve ser nessa linha, de saber o nome do financiador. Eu não vejo necessidade de saber os detalhes do financiamento, isso é uma questão privada entre o financiador e o financiado. E a tendência, a meu ver, é que as demais câmaras de arbitragem se orientem no mesmo sentido, de divulgar recomendações para que essa informação sobre o financiador e a sua identificação seja fornecida pela parte que está sendo financiada ao tribunal e à Câmara de Arbitragem antes que inicie a escolha e a nomeação dos árbitros. Muito resumidamente, esses seriam os pontos que parecem importantes com relação ao financiamento de arbitragem, que depois, evidentemente, poderemos discuti-los mais longamente. Muito obrigado.